Nada que, o Patrick não pode sentar no banco desse time. Não, não é isso. Mas eu acho que ele é um jogador ainda que tá um pouquinho ali à frente do Edenilson, mas aí eu caio no mesmo caso, né? O referencial do Edenilson também é muito baixo até aqui na temporada. Põe na tela pra mim o Otávio falando aí em coletiva sobre os maus resultados e falando de onde pode estar a culpa disso aí. Veja. Acho que o principal culpado dos resultados hoje, sem dúvida, é os atletas, né? Porque nós que dá o resultado, nós que temos que fazer com que as vitórias venham. E a gente se sente sim incomodado nessa situação, porque se jogar no Galo e tá 8 jogos sem vitória, não tem como você não estar incomodado. Então a gente sabe da importância que é vencer esse próximo jogo em casa, um grande jogo, né? E tenho certeza que, espero, com fé em Deus, a gente possa fazer uma grande partida, não só jogar bem, mas sair com a vitória, que é muito importante. Deus protege a todos, né, Elton? O adversário também tem a proteção divina. O detalhe é que, veja bem, o Atlético teve a oportunidade de se reabilitar diante do Goiás, não conseguiu. O Filipão teve 7 jogos dirigindo o Atlético, não conseguiu ganhar nenhum jogo. Agora vai para a sequência talvez mais cascuda da temporada até aqui. E a torcida está se apegando a possibilidade de se reabilitar, começando em cima do Flamengo, é só isso. Esse é o grande problema. E o Otávio falando aí que os jogadores têm que dar a cara, isso aí é um negócio que a gente tem martelado bastante. Os jogadores têm que dar a cara para bater. Esse time não pode ter desaprendido a jogar, né? Então tem algo faltando nesses atletas. E que é até ruim da nossa parte quando a gente pensa assim, será que eles estão entregando tudo? Será que tem um pouquinho de corpo mole? Será que tem má vontade? É até ruim pensar algo desse jeito, mas o que a gente vê desses atletas é muito baixo daquilo que eles podem entregar. O Otávio é um personagem que a gente pode fazer uma análise. O Otávio, na temporada passada, ele chegou a um ponto de jogar fazendo o torcedor do Atlético pensar assim, nossa, o Otávio está até entregando mais que o Alan. Temporada 2022. Nossa, em determinado momento, o Otávio chegou a entregar parecido com o que o Alan entregava. Sem a bola. Hoje o Otávio, sim, não entrega absolutamente nada ao Atlético. É uma pena, porque é um cara que tem potencial, que já mostrou isso em outros clubes e chegou a mostrar dentro do Atlético. Então é um cara também, é outro que precisa de uma balançada, porque o futebol dele é muito maior do que ele vem entregando. O Otávio hoje não entrega absolutamente nada à equipe do Atlético. E outros atletas, é uma lista que a gente faz de atletas que não estão entregando. E é bom que o Otávio mesmo fala isso, que a culpa é muito parte dos jogadores, porque aí a gente pode cobrar atleta por atleta, apontando o dedo e não só o esquema. O esquema do Filipão, que o Filipão destruiu, que era o do Cudê, a gente já está martelando em cima e a torcida escancara isso o tempo todo. Sabe, que o Filipão não está conseguindo fazer esse time jogar, mas os atletas também não fazem nada. Sabe o que me preocupa? Quem vai pensar futebol para reprogramar esse time para o próximo ano? Quem vai remontar o elenco? Tem esse ano. Quem vai chegar... Não. Veja bem, você está entendendo que a minha preocupação está além do que a gente está vendo em campo? É porque ao fim Você está preocupando com isso? Muito porque, eu vou fazer um trabalho agora psicológico com você aqui, porque você já está entregando os pontos para esse ano. Falou Mas que não pode. É óbvio. Você já está pensando lá. Eu posso, eles lá que não. Mas você pensa como isso é bizarro, um time como o Atlético, no patamar que alcançou nos últimos anos. É julho, não é nem agosto ainda. Tem 21 jogos, gente. Sabe, você tem tudo bem, mas uma pela oitavas frente. de final de Libertadores para ser aberta. Não Tudo pode. bem, mas qual componente? Então, mas o que te motiva? Qual componente que te faz acreditar que vai virar Cara, alguma mas coisa? isso vai colocar o Atlético numa zona de conforto muito grande. Não, nós podemos. Eles Não, aqui a não. gente vai continuar cobrando. A gente tá cobrando. A gente só acha que o time hoje, da maneira que tá, ele não faz você pensar nele passando para as quartas e buscando um G6 de Campeonato Brasileiro. E sobre o que o Elton falou aqui, tem uma frase, eu não sei, já ouvi que ela é de Tostão, se não for dele fica como se fosse, que é não existe craque em time ruim. Eu não consigo acreditar em 2023 em desempenho, mesmo só a parte técnica, individual, sem coletivo. Eu acho que o futebol avançou muito, eu acho difícil você exigir
O Hulk tá mal. Alguém duvida da qualidade técnica do Hulk? É Não. verdade. O Hulk não tá pouco mal, não. Ele tá muito mal, muito mal. Ah, não, o Hulk desaprendeu, o Hulk tá com preguiça, o Hulk não tá... Não, velho, o Hulk treina pra caralho, o cara se cuida, o cara é um absurdo de profissional. Mas e aí, o cara Um time desencaixado não vira. Ótimo exemplo. vira. Ótimo exemplo. O Hulk, que é a principal peça. Gente, Aí o você vai exigir que Paulinho, o o Otávio- Paulinho, Nossa, hein? o Paulinho é contestado, o Pedrinho é contestado, tá certo? O Edenilson nem se fala, o Patrick, o Otávio, eu joguei a toalha, o Batalha e o Batalha... Batalha e Pavão são Quem tá jogadores se que estão se salvando? salvando. E o Pavon, Everson? o Pavon já teve períodos melhores. Eu gostei dele no jogo de sábado. Eu O também. Igor Rabelo Jogou voltou dos dois bem. lados. Igor Rabelo voltou bem. Voltou bem. Tem As 3 laterais, a lateral direita hoje você questiona, a bola do Mariano, o Saravia, eu não espero mais do que isso que ele está mostrando. Pelo lado esquerdo ali, eu gosto dos dois. Acho que o Rubens é melhor reserva do que era o Dodô pro Arana, então ali me agrada. Mas, cara, tem um monte de jogador que tem bola que está sendo questionado no Atlético. Entendeu? Aí quando eu olho para a questão do ano que vem, eu penso assim, o que vão fazer com Vargas? Como é que vai ser a situação do próprio Hever? O Hever até o final desse ano, né? Não é. Tem que olhar. Eu acho que o contrato do Hever é até o final desse ano. O próprio Vargas, o Otávio, Mariano. o próprio Mariano. O elenco é envelhecido, o elenco precisa... E não sei o que estou dizendo, tá? O próprio Bruno Musi na coletiva falou sobre isso, a necessidade de dar uma reviravolta nesse elenco aí e tal. E eu acho até que era um assunto para tratar com o Rodrigo Caetano, mas ali já meio que decretaram a saída do Rodrigo Caetano naquela coletiva do Musi ali. Aí depois vem o André Lamonier e vai para dar entrevista falando de arbitragem, não era... Então, vocês estão vendo a reunião hoje do Ricardo Guimarães com o presidente, com os jogadores. Então, assim, eu fico olhando para tudo isso e penso, meu Deus, quem é quem ali dentro? Quem é quem? Quem faz o quê? Fizeram o contrato Eu até o tenho, final do ano que vem. eu tenho falado tanto aqui sobre processos, a falta deles, ou a má execução dos processos no Atlético. O que você falou? Desculpe. Fizeram um contrato até o fim do ano que vem com um cara que estava aposentado. É o Filipão. Que é outro problema, cara. Você não sabe o que aconteceu no Atlético. Sabe? E olha o que ele disse sobre pressão, veja aí. Qual a pressão? De quem? Eu não sinto pressão, trabalho todo dia junto com os jogadores. Eles estão fazendo o possível e o impossível para conseguirem os resultados. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas assim que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol. Não existe mais o termo futebol. Acabaram com o futebol. Nós jogamos relativamente bem melhor os jogos. Acho que estamos no caminho certo. Os jogadores tiveram uma participação muito boa dentro do jogo, embora o resultado não ocorresse. Mas a pressão que existe é de que nós tenhamos essa sequência de jogos futuras e daqui para frente no mesmo nível que tivemos hoje. Queria que você falasse o que você acha que falta para o Atlético conseguir sua primeira vitória sob seu comando. Gol? E também... Gol? E também, Aliás, gol não falta. e a também gente faz, sobre o lance a do gente gol. faz o Gostaria gol. que você falasse o gol no lado. Ah, não vou falar. Desculpe, mas não vou falar. Qual a pressão? De quem? Que no momento que ele poderia falar isso, ele foi fazer campanha para a política do Grêmio. Talvez ele tivesse preocupado em se ocupar disso. Bruninho, você entendeu uma coisa? Não entendi. Me lembrou as coletivas do Leverkusen. Quando Eu não ele tava posso aí, rir, cacete. na última passagem do Galo. Cara, é isso. Ele tentou desconversar ali, falar que não tem pressão, aí culpou o VAR. Eu nem vou entrar na questão se foi bem validado, se não foi. Mas assim, é estranho, né? Até o discurso do Filipão é estranho. Parece que tá tudo bem, parece que não tá 7, 8 jogos sem vencer, né? E é isso que a gente tá conversando aqui. O que dá esperança pro torcedor do Atlético? De que vai passar na oitava de final da Libertadores? E se passar também, pode acontecer, é futebol. Quem vai dar esperança? Que esperança o Atlético tem de passar das quartas, das semis, da final? Hoje é um time apagado, né? Um time bem... Pois bem o apagado. Elton, nos 2 jogos depois da saída do Cudê, que o Atlético jogou bem, o Atlético não conseguiu vencer seus adversários. Ontem eu estava com o Edu Panzi no Bastidores e o Edu disse assim, Everton, o que serve de alento para mim é esse jogo contra o Grêmio, de alento. Esse jogo contra o Grêmio me mostrou alguma coisa, acho que o time até de certa forma jogou bem, etc, mas não venceu e tal.
Eu sinto, quando eu olho para o fundo do seu eu, eu sinto que você está muito desanimado. Então, eu estou desanimado pelo seguinte, eu esperava que até o jogo contra o Goiás, eu fui até muito paciente, que aqui em todas as discussões que a gente tinha, a gente já pegava e falava assim, quando que vai ser o time do Filipão? Quando que teremos um time com a cara do Filipão, com o jeito do Filipão jogar? Nos primeiros eu achei que ele foi meio que destruindo ali o que o Cudê tinha montado. Depois, aí eu esperei assim, não, vão lá contra o Goiás. Contra o Goiás vai ser o jogo. E como o Valu falou, bem lembrou, foi um jogo para ser assim, esquecido pelo torcedor, mas não pelos atletas e comandantes, porque tem que servir como exemplo para não jogar daquele jeito mais. Um jogo tenebroso, terrível do Atlético, que não apresentou nada diante de uma equipe fraca, que é a equipe do Goiás, e vai lutar o campeonato todo contra o rebaixamento. Aí depois vem o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio, agora vem o Filipão. Eu ainda acho que naquela partida contra o Grêmio se dosou. Se dosou na preocupação existente lá no momento. O Vila Sante foi poupado. Então assim, tem questões. O Grêmio jogou com um time forte, um time que está brigando na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o segundo colocado, né? O Grêmio é um time forte, vai lutar até o fim do campeonato por essa posição. Tinha a preocupação do jogo contra o Flamengo, que vai acontecer amanhã pela Copa do Brasil. Fez um gol logo no início e aí dá a situação para o Grêmio de poder dar 2 passinhos para trás, de esperar o adversário e poder jogar no contra-ataque. Então ele deu campo para o Atlético. Era impossível o Atlético não se fechar em cima do Grêmio. Era impossível, já que o Grêmio dava campo. Isso é efeito e reação. Então isso aconteceu. Então eu fico meio iludido no momento assim de, opa, jogou bem, já é uma esperança. Mas agora eu tenho um jogo contra o Flamengo. Agora que filho chora e mãe não vê, como a gente dizia lá no Niterói e no Pombal. Então agora que o bicho pega. Então vamos aguardar para ver se realmente a gente tira algo e consegue finalmente a vitória nesse jogo contra o Flamengo. Só a respeito ainda da coletiva do Filipão, eu lamento muito quando qualquer técnico tem a oportunidade de falar sobre o jogo e nunca fala, né? Infelizmente é algo típico do Filipão, do Vanderlei Luxemburgo, do Renato Portaluppi. Responde Enfim, só por conveniência, né? assim, então tem a oportunidade de falar. E aí, na mesma coletiva, né, o futebol acabou, fala a respeito que não há pressão. Há pressão sim no futebol, viu, Filipão? Inclusive você disse aquela frase célebre, né, que quem não quer pressão, que vá trabalhar em um determinado ramo aí do mercado. Então, no futebol, há pressão sim, você sabe disso muito bem. E eu lamento muito que a oportunidade de falar a respeito de futebol seja perdida, né? Pelo Luiz Felipe Scolari, que inclusive tratou de assunto, eu achei um imenso desrespeito com o Atlético e com o torcedor atleticano. Eu acho que tem hora para tudo. Não importa para mim se o Luiz Felipe tivesse sido fundador do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Não acho que é uma coletiva onde o time já não ganha há algum tempo, em que ele tem que falar a respeito de cargos dentro do Grêmio, numa coletiva onde o Atlético acabou de ser derrotado mais uma vez e já não vence há mais de um mês no campeonato. Não explicar sobre os problemas de campo, quando perguntado, desconversar, respostas evasivas, vagas, completamente vagas, e isso me preocupa, porque nós falávamos lá atrás, né? Se é para resolver o problema de vestiário, me parece que o problema de vestiário está resolvido. O de vestiário. Mas parece que o problema é muito maior do que simplesmente a organização de vestiário, né? Enfim, agora a gente volta.